Olá, eu sou a Cláudia Carnevale, estamos aqui no estúdio do CAESP, né, para falar no nosso Portal do Saber com a nossa convidada e já participante aqui, colaboradora do nosso portal, para a gente continuar falando desse importante tema que é a justiça restaurativa. Então, no outro programa, a Mônica nos colocou aqui o conceito, né, acho que a inspiração, a proposta de se fazer essa justiça restaurativa. E hoje ela vai contar um pouquinho mais na prática, né? Como que se consolida os círculos de construção de paz, que é um método, né, utilizado para contribuir aí nesse processo dessa justiça nossa aqui no nosso país, e o estabelecimento das possibilidades, né, de responsabilização individual e coletiva. Então, vamos lá. Penso que a justiça restaurativa, ela é muito mais do que um procedimento, né? Como eu disse antes, tá aí nesse universo do mundo das ideias, dialogando com o mundo das ações. Então, para que o círculo aconteça, a pessoa precisa realmente se preparar. Ela precisa fazer uma formação. Porque isso, em algum tempo lá na frente, vai ser totalmente espontâneo do ser humano. Porque a gente tem todos esses recursos dentro de nós. Mas de alguma maneira a gente foi organizando essa convivência para esquecer deles, né? Então acho que tem um aspecto aí que é relembrar da nossa humanidade, né? Ancestral, né? Então é preciso, sim, se preparar para isso. Se preparar para isso é revisitar conceitos e crenças sobre como que a gente lida com a violência, como que a gente lida com o conflito. Esse é um percurso bem desafiador, porque muitas vezes a gente acredita que a violência está fora da gente. E aí quando a gente vai visitando esse lugar, que é uma mudança de paradigma interno e primeiro com você, é olhar esses aspectos subjetivos, você vê que a violência começa em você. Que você pode ser tanto produtor de paz ou produtor de violência. E às vezes você é um pouco de cada. Então essa preparação ajuda aquele que vai desenvolver o procedimento, que eu chamo no círculo de construção de paz de guardião, e que também pode ser chamado de facilitador, para que ele possa desenvolver esta técnica. Por que ele precisa se preparar? E eu entendo que é uma preparação que não termina nunca. Ou então é uma preparação que vai se aprofundando. Porque muito facilmente a gente pode sentar num círculo, que eu já vou explicar, mas a gente pode sentar num círculo para criar um ambiente propício para se fazer justiça. E na realidade a gente faz, em vez de um encontro de construção de paz, um tribunal circular. Sem as garantias do Estado democrático de direito. Então você precisa realmente se preparar para que você não acredite que lá no final de todo o encontro, quem dá a última palavra é você, o guardião. Você não é um juiz. Você está oferecendo esse espaço porque as pessoas aceitaram voluntariamente. É um espaço que você cria de proteção para as pessoas falarem dos seus sentimentos mais fortes. Quando você está num ato violento, ou produzindo ou recebendo, não é fácil. É difícil viver isso. Então esse espaço é um espaço que você protege, o guardião, o facilitador, com uma técnica, no caso, círculo de construção de paz, que tem uma série de etapas para que você possa promover um diálogo. E diálogo, para muita gente, quando eu estou trabalhando com as pessoas falam, mas eu dialogo. Não, às vezes a gente está fazendo um monólogo. Escutar o outro não é fácil. É um exercício contínuo de vida, né? Eu me vejo, às vezes, sem escutar o outro. Eu sou humana, eu ainda preciso... Em muitos momentos fala, opa, peraí, deixa eu escutar, o que eu estou escutando? Estou escutando a mim, estou escutando a você, estou escutando os meus preconceitos, estou escutando os seus preconceitos. Então,
esse espaço você vai criar para uma escuta empática e para promover um diálogo circular, que não é assim. Então, por que não é assim? Porque a gente passa um bastão da fala, onde todos podem ter vez e voz, e quem está segurando o bastão tem a oportunidade de compartilhar com aquele grupo que ele aceitou estar, o que ele sente diante do que ocorreu. Entende-se, eu entendo muito nessa perspectiva de que para fazer isso ter a potência que o círculo traz, quando a gente está falando de construções de políticas públicas, que é uma área que me é muito importante, eu trabalho muito dentro de construção de política pública também, você chamar diferentes atores para estar dialogando com aquela situação. Aí voltando, quem assistiu o primeiro, né, onde eu falava das 3 dimensões, né, dos eixos, que é a dimensão relacional, institucional e social. Então, uma violência não se dá entre eu e você, que isso não tem um impacto onde a gente está inserido, isso não tem, consequentemente, raízes na sociedade, né? Então, se você está, por exemplo, com uma situação de conflito na escola, se você coloca o professor e o aluno que entraram em conflito, é possível que você cuide dessa relação, sim, mas tem situações que são além. Como é que essa escola trabalha com convivência? O que está acontecendo com esse aluno? O que a gente pode entender de uma forma ampliada? Violência é reduzir situações. Violência é você pegar uma história de humanidade e fazer assim, é isso, é aquilo. E a gente não tem tempo para ampliar nossos conhecimentos sobre situações. Então, o círculo, por exemplo, se tem um jovem e outro jovem de um projeto social que está na comunidade, às vezes tem questões que precisam chamar outros atores, por exemplo, representantes da educação, da saúde, né, para que a gente possa, assistência social, para que a gente possa trazer novas perspectivas dali para frente. O que foi, foi. Eu não mudo o que eu fiz ontem, mas eu posso aprender com o que eu fiz ontem. E esse aprendizado é o potencial criativo que você tem numa situação de conflito e violência. Por isso há transformação. Você cria um repertório de competências e habilidades que a gente foi deixando de ensinar e de valorizar. Sim. Então, o círculo, ele vem nessa dinâmica, e é por isso que eu gosto tanto da justiça restaurativa, porque ela traz, sim, o círculo, ela traz um fazer, mas ela traz uma concepção de pensar constantemente essa convivência e traz elementos de como que a gente aprende a se relacionar em vários aspectos. Perfeito. Acho que, não sei se foi isso. Isso, com certeza. E então, assim, eu penso então que uma lógica mais estrutural, né, para se organizar essa justiça restaurativa. Vai desde a questão, né, da preparação, da comunicação, acho que do treinamento mesmo, né, dessa nova ressignificação desse papel profissional que estará lá nesse círculo, né, de construção de paz, que é o guardião. E eu quero depois que você fale um pouquinho mais sobre esse curso, essa preparação, que a Mônica, ela é diretora do laboratório, né, de convivência, onde eles promovem essa preparação desses guardiões. Então, quero que você fale um pouquinho como que é esses cursos. E também, por outro lado, uma preparação, né, de instrumentos institucionais, uma preparação de articulação de uma rede interinstitucional dentro dessa concepção. Perfeito. Né? Porque hoje nós temos várias estratégias de políticas públicas, né, de prevenção, de promoção à saúde, de cultura de paz, de enfrentamento às violências intersetorial, né, e que é um pensar em conjunto, mas, no entanto, é muito mais
a efetivação do papel de cada instituição, né, pensando na sua lógica e não na lógica da possibilidade dessa transformação que se dá no coletivo. É isso? Nossa, arrasou. Então, eu penso, né, porque a ideia nossa é poder contribuir, né, tanto com a sociedade como os profissionais que estão nos ouvindo, né, de poder multiplicar essa iniciativa, né, e para isso precisa pensar desde a preparação desse guardião, desse papel profissional, dessa ressignificação, né, desse papel profissional responsável por esse ciclo, até também de uma nova construção e desenvolvimento dessa rede intersetorial para, de fato, a gente poder induzir, fomentar, potencializar essas ações de justiça restaurativa. Então, mais o que lhe diz respeito diretamente, né, até porque ela é o nosso modelo aqui, por isso que nós estamos com ela, né, iluminada, maravilhosa, para poder falar, então, como que se dá? Porque eu penso que é uma ressignificação de um papel profissional, né, e que papel profissional é esse enquanto guardião? É um psicólogo, é um pedagogo? Primeiro, qual que é, né, a categoria profissional, assim, que podemos dizer? E como que é essa formação desse guardião lá no laboratório? Sim. Então, um guardião, ele é qualquer profissão. Se a justiça tem que estar em todos os lugares. Perfeito. É qualquer profissional, né? Eu gosto muito disso, Cláudia, que você traz, que é a ressignificação do papel, da sua função de trabalho. Eu acho que uma das coisas mais potentes que a gente tem percebido, e aí eu estou falando na construção de uma política pública, é esse o ponto que você trouxe. Uma coisa é eu trabalhar a minha instituição, o meu fazer, olhando intrainstitucionalmente. Só que a violência, ela é de uma complexidade, ela tem um tamanho que, se eu não trabalhar a interinstitucionalidade, se eu não trabalhar aquilo que é a minha instituição faz esse pedaço, a sua faz essa, como é que a gente compõe aqui que o ser humano é complexo e ele é um todo? Então a saúde vai ver um pedaço, a educação vai ver outro pedaço. Como é que a gente junto olha para isso? A complexidade da violência não pode ser tratada. E não serei eu internamente, eu e minha instituição, com a minha função social fechada. E acho que esse ficar fechado foi acontecendo muito porque esses diálogos são desafiadores e a gente precisa de tempo para isso, a gente não está tendo tempo, então a gente vai desumanizando isso. Quando a gente vê, a gente está trabalhando e a gente começou a ter uma cultura de encaminhamento. De encaminho, sabe? Então, não é culpa de ninguém isso, né? A gente precisa olhar com acolhimento e entender que isso é uma realidade, como é que a gente lida com ela. Não ficar dizendo, porque você... Não, isso é uma realidade. Então, me parece muito difícil, nessa caminhada que eu venho fazendo, fazer um trabalho que seja pontualmente lá fazer um curso de formação. Porque isso vai trazer um saber que é fundamental, eu acho. Isso muda muitas vezes a vida da pessoa, a maneira com que ela olha o outro, si própria. Mas ela precisa ter espaços institucionais para esse saber ser instituído. Para criar-se uma possibilidade de acontecer e também trabalhar a rede. E aí esses 3 universos que eu estou falando têm a ver com as dimensões do conflito e violência e da convivência. Então, como é que a gente prepara um guardião, né, para que isso aconteça? No laboratório de convivência, a gente está entendendo que a primeira coisa é para um pouco. Dá um tempo para você se perceber na sua humanidade. E se perceber na sua humanidade, e eu tenho falado isso bastante, em alguma medida a gente foi entendendo que humanidade é assim, a humanidade boa e a humanidade má. Que assim, tem um ser humano, tem um pessoal que é do bem e tem um pessoal que é do mal. E a gente foi separando isso. Eu queria
nos convidar a unir isso. Nossa humanidade são nossos aspectos bem bacanas e potentes e nossos aspectos bem difíceis e frágeis. O diálogo interno, ele precisa acontecer para a gente aprender a ter diálogos externos. Se eu não entrar em contato com a minha humanidade, e às vezes entrar em contato com a minha sombra, e às vezes entrar em contato com a minha luz, às vezes é tão difícil quanto, tanto com a luz como com a sombra, o certo, o errado, o potente, o frágil, enfim, várias denominações, mas dessa coisa contraditória e misturada que a humanidade nos coloca, é fundamental para você começar o percurso como guardião. Porque na hora que você tem condições de olhar para isso, você aos poucos começa a ouvir o outro sem julgamento. E esse é um elemento importante na construção do círculo. A escuta do guardião numa escuta de acolhimento. E essa preparação se faz a partir de você próprio, daquilo que você traz de potente e de frágil. É assim que o Laboratório de Convivência tem trabalhado nessa formação. E trabalhado primeiro, calma, inclusive começar a chegar respirando, que a gente também não está mais respirando. E fazendo um processo, trazendo conceitos teóricos, bases, bem marcos legais, enfim, toda essa estrutura que dá segurança e é importante. Sim, sim. Em momento nenhum está se destruindo o Estado Democrático de Direito, de forma nenhuma. Então, tem todo esse processo que a gente ensina, a gente compartilha, a gente fala. Mas tem um lado dessa prática, desse fazer do circo, que é um exercício. É um exercício, inclusive, de coragem. Como quando a gente aprende qualquer coisa, tipo, tem que ter coragem, tem que me autorizar, falar, opa, vou experimentar. Eu sou psicóloga, né? E a primeira vez que eu fui atender, tive que ir lá, opa, ai, não me sinto preparada, tudo isso. Então, e o guardião vive isso também, então é um exercício, tem que ir lá. Mas eu entendo que tem uma parte que é que saberes e que cuidados um guardião precisa ter. Então, saberes mesmo, né? Algumas pessoas começam a se alimentar melhor, algumas pessoas vão aprender a fazer meditação, algumas pessoas vão buscar saberes que não são usuais nas ciências atuais, são outros saberes, para poder se preparar, para poder dar conta dessa transformação que vai precisar viver. Eu digo que todos nós temos um guardião dentro de cada um tem um guardião dentro de si. Começa a olhar para ele. Ele vai ser desperto. Se você der chance a isso. Isso tem uma caminhada e uma preparação. E eu acho que essa preparação mais aprofundada do guardião precisa acontecer depois que ele começa a fazer círculo. Então, acho que essa é uma segunda etapa de formação. E, inclusive, um processo de autocuidado. Para a gente cuidar do outro, a gente tem que saber cuidar da gente. E, às vezes, a gente não sabe cuidar da gente. E não sabe, portanto, é difícil cuidar do outro. Perfeito. Eu acho que, então, fica o convite, né, a todos nós, mesmo as pessoas que não irão trabalhar, né, nessa justiça restaurativa, mas irão trabalhar no seu cotidiano, no dia a dia, né, nas suas relações intrafamiliares, no meio ambiente de trabalho, né, essa possibilidade, né, de rever o seu guardião interno, né, e pensar em novas possibilidades de interações. Não é? Sim. Ok. Obrigada. Esperamos conversar, até porque o exemplo muito rico que a Mônica nos trouxe foi a respeito da juventude, né, um tema tão importante, e que no próximo encontro estaremos falando justamente sobre isso, a questão da justiça restaurativa, aí trabalhando sobre as questões de bullying, cyberbullying com crianças e adolescentes, ok? Sim. Aguardamos vocês no nosso próximo programa. Obrigada. Obrigada.